Você já imaginou em toda a sua vida, em todos os seus anos vividos neste planeta, que seus próprios filhos, aqueles que você alimentou durante muitos anos com o seu corpo, aqueles que você criou com todo o seu amor infinito, aqueles que você deu o melhor de você, absolutamente tudo, poderiam ser tão desapiedadamente cruéis, tão malvados, tão desumanos, que o empurrariam deliberadamente para dentro do mar gelado e revolto durante um passeio, deixando você lutar pela vida, se debatendo desesperadamente contra as ondas, sabendo que seus próprios filhos o abandonaram para morrer afogado naquele oceano escuro e brutal. Em um lugar onde não há salvação nenhuma, em um lugar onde não há ajuda possível, onde ninguém pode chegar para salvá-lo, em um lugar onde há apenas água gelada, vento cortante, ondas assassinas e a morte se aproximando a cada segundo, a cada batida do coração, onde o frio queima sem piedade, penetrando os ossos, onde a solidão mata antes que as águas enchem os pulmões, você se afoga na desesperação constante do abandono, onde cada onda traz uma esperança falsa de salvação seguida de desespero total, onde você fica completamente sozinho no meio do oceano, sabendo com certeza absoluta que ninguém vai encontrá-lo jamais, que ninguém vai salvá-lo, que você vai morrer aqui afogado por aqueles que o amavam. Isso aconteceu, exatamente assim aconteceu de verdade, de forma absolutamente real e documentada. Isso é absolutamente real, verificável, documentável, completamente testificado por autoridades, por militares, por jornalistas, por toda uma comunidade. Isso aconteceu há apenas 5 anos, em uma tarde de setembro, quando o vento soprava forte em Florianópolis, quando o mar estava bravo e revolto, quando as ondas se quebravam com violência na costa. Naquele paraíso turístico, naquele lugar de beleza extrema de natureza selvagem e bela, aconteceu algo horrível, incompreensível, inimaginável, abominável. Naquele mar, aconteceu um crime que foi planejado deliberadamente durante meses, que foi executado com precisão macabra, que foi desenhado especificamente com intenção deliberada clara para que um pai morresse afogado, abandonado por seus próprios filhos, sem que ninguém pudesse fazer nada para salvá-lo. Meu nome é Miguel Santos e tenho 53 anos. Sou pescador de Florianópolis há mais de 30 anos. Conheci José Arlindo quando era apenas um menino curioso que pedia para aprender a pescar. José me ensinou a ler o mar, a ler as ondas, a ter respeito pela água. José me salvou a vida mais de uma vez durante tempestades quando as ondas queriam me levar. Eu via José como um pai, como um mentor, como um exemplo de como ser homem. O que os filhos de José fizeram comigo e com ele continua sendo o crime mais horrível que jamais presenciei em toda a minha vida, como pescador, como marinheiro, como ser humano que conhece o poder brutal do oceano. José Arlindo de Oliveira tinha 87 anos exatos vividos quando foi empurrado deliberadamente para dentro do oceano gelado, e revolto por seus próprios filhos, pelos filhos que ele havia sacrificado tudo por criar com amor e dedicação. José Arlindo era um homem que tinha vivido uma vida de sacrifício absoluto, completo, total, infinito. José Arlindo era um homem que tinha dado literalmente, absolutamente tudo que tinha, tudo que possuía, todos os seus recursos, sua energia, sua vida inteira por seus filhos, por sua família. José Arlindo era um homem que nunca tinha pedido nada, apenas tinha dado constantemente, sem esperar qualquer forma de recompensa ou reconhecimento. José Arlindo era um homem cuja vida tinha sido definida completamente pelo seu amor incondicional, profundo, verdadeiro, por seus filhos, por sua família, por sua comunidade. José Arlindo nasceu há 87 anos, em 1937, em Florianópolis, em um pequeno bairro perto da praia, onde a vida era difícil, extremamente difícil,
onde a pobreza era constante e permanente, onde a sobrevivência era o mais importante cada dia. Era uma luta brutal contra a fome, contra a morte, contra as tempestades brutais do oceano. José foi filho de um pescador, um homem que conhecia o mar como conhece a própria respiração. José foi criado entre redes, barcos e maré, desde o primeiro dia da sua vida, desde que conseguia andar entre as rochas molhadas da costa. Desde pequeno, José aprendeu o respeito absoluto pelo oceano. José aprendeu a ler os sinais da maré, aprendeu a prever o tempo estudando as nuvens, estudando o vento, estudando como o mar se comportava. José aprendeu que o oceano não é amigo nem inimigo, é apenas verdade pura, sem máscara, sem piedade, sem compromissos. Seu pai lhe ensinou que quem não respeita o mar é condenado a morrer por ele. José nunca esqueceu essa lição. Nunca. Nos anos 50, José conheceu uma mulher chamada Lourdes Martins, que vivia perto do Trapiche. Lourdes era filha de uma lavadeira, trabalhava como costureira, fazia roupas para outras pessoas. Lourdes tinha mãos rápidas e precisas que criavam beleza a partir de panos simples. José viu em Lourdes algo que o fez querer ser melhor homem, que desejou construir uma vida com ela, que quis criar filhos com ela, que imaginou envelhecendo ao seu lado. José trabalhou durante meses, juntando tudo o que tinha, economizando cada centavo que ganhava com as pescas. Comprou um anel simples de ouro branco, pediu Lourdes em casamento em uma noite de lua cheia em pé, sobre as rochas onde o mar sussurrava como se aprovasse. Lourdes disse sim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Casaram em uma cerimônia simples, humilde, em uma pequena igreja perto da praia. Nos primeiros anos, José e Lourdes viveram em uma casa pequena, simples, construída por José mesmo com madeira e material que encontrava na praia e em obras abandonadas. Lourdes plantou um pequeno jardim, onde conseguia fazer brotar vegetais e flores, mesmo com tão pouco espaço. A casa era pobre, mas era deles, era construída com amor, com determinação, com esperança. Seu primeiro filho foi Bruno, nascido em 1958. Bruno veio ao mundo em uma noite de tormenta, enquanto José esperava fora da porta, segurando a mão de uma parteira que sussurrava rezas. Quando José entrou no quarto e viu Bruno nos braços de Lourdes, sentiu seu coração explodir de alegria. Mas também sentiu medo, medo terrível de não conseguir alimentar aquela boca, medo de não ser suficiente como pai, como provedor, como homem. José trabalhou mais duro ainda depois de Bruno nascer. Saía de casa antes do amanhecer com suas redes, suas cordas, seus anzóis. Volta apenas ao anoitecer completamente exausto, com as mãos sangrando de trabalho, com o corpo inteiro dolorido. Lourdes tentava tratá-lo das feridas, lavando com água limpa, passando remédios naturais que fazia com ervas do jardim. Seu segundo filho foi Tiago, nascido em 1961. Tiago era diferente de Bruno desde o nascimento. Enquanto Bruno tinha os olhos fiéis e frios, Tiago tinha um olhar dúvida e solidão, como se carregasse questões profundas desde o ventre. João viu em Tiago algo quebrado que precisava ser consertado, algo assustado que precisava ser protegido. Sua filha Carla nasceu em 1965. Carla foi a alegria que salvou a família durante os tempos mais difíceis. Quando Lourdes ficou doente, quando parecia que tudo desabaria, Carla era quem risonha procurava a mão de José, procurava conforto nele. Carla era quem José levava para o Trapiche para ver o nascer do sol. Carla era quem perguntava como o pai sabia se teria peixe naquele dia. José respondia com paciência: a gente só precisa aprender a ouvir. O mar fala com quem tem ouvidos de verdade. Mas a vida foi cruel.
Lourdes ficou doente quando ainda era jovem, quando ainda tinha tanto para viver, quando ainda podia ter muitos anos de felicidade. A doença que atacou Lourdes foi lenta, dolorosa, implacável. Ela definhou em uma cama, enquanto José cuidava dela, trabalhava durante o dia, voltava para cuidar das feridas, trocar as roupas, preparar remédios, fazia tudo sozinho, porque não tinha recursos para contratar ajuda. Bruno, durante esses anos, ficava cada vez mais distante. Bruno passava horas no porto observando os barcos maiores, os barcos dos homens ricos. Bruno sussurrava para si mesmo que ele teria dinheiro, que ele não seria pobre, que venderia essa casa, que deixaria aquela vida para trás. Bruno via o pai como um homem fracassado, incapaz de dar à família o que merecia. A frase que Bruno disse uma vez, quando Lourdes estava morrendo, ficou gravada para sempre no coração de José. Se a gente tivesse dinheiro, a mãe teria tratamento melhor. Depois que Lourdes morreu, José virou mãe, virou pai, virou tudo para aquelas 3 crianças. José acordava antes do sol, se ia pescar, voltava, fazia comida, cuidava das roupas, ensinava lies de matemática, ensinava lições de vida. José levava Tiago para o mar, porque Tiago precisava aprender que havia um mundo maior que ele. José levava Carla para ver o nascer do sol, porque Carla precisava aprender que havia beleza no mundo, mesmo quando tudo parecia escuro. Os anos passaram. Bruno cresceu e conseguiu trabalho em uma imobiliária. Bruno comprou roupas caras, usava sapatos com brilho, passou a evitar o bairro humilde onde o pai morava. Bruno começava a ter vergonha da origem dele. Bruno fingia que o pai não existia quando estava com seus novos amigos, seus colegas de trabalho, suas amigas ricas. Tiago tentou faculdade, mas largou. Tiago trabalhava em bicos, ora ajudando o pai com as redes, ora trabalhando como garçom em restaurantes. Tiago vivia no meio termo entre o mundo simples do pai e a pressa de Bruno. Tiago sofria porque não conseguia escolher entre 2 identidades, 2 formas de ser. Carla se formou técnica de enfermagem. Carla era quem mais visitava o pai, quem levava remédio, quem arrumava os armários da casa, quem fazia companhia. Carla tinha compaixão, tinha amor genuíno pela figura do pai, mesmo que às vezes sentisse vergonha dele quando estava com seus colegas na profissão. Depois dos 80 anos, a saúde de José começou a falhar. O joelho começava a falhar, o peito apertava, às vezes o coração acelerava de forma assustadora. Mesmo assim, José gostava de ir até a beira da água, de sentar na mureta e observar as ondas. Observar o vai e vem da maré, observar o reflexo do sol na água, que ainda o fazia sentir vivo, ainda o fazia lembrar de quem ele tinha sido. Miguel aparecia frequentemente, já homem feito dono de um barco simples, mas próprio. Miguel dizia: "Seu José, o Senhor me ensinou a pescar quando eu não era ninguém, quando eu era só um guri curioso. Agora, quando o Senhor precisar, é só me chamar. Eu coloco o Senhor em qualquer barco, em qualquer situação." Seu José sorria e o abraçava e dizia: "Deus te abençoe, meu filho." Mas os filhos raramente o visitavam. Bruno nunca ia. Tiago ia ocasionalmente com desculpas, sempre tinha algo mais importante para fazer. Carla ia por obrigação profissional, porque era técnica de enfermagem, e sentia que tinha que verificar a saúde do pai, mas também tinha uma vida própria que a chamava, que a puxava para longe. José começava a sentir o peso do isolamento. José começava a entender que tinha sacrificado tudo por filhos que o descartavam, que o viam como uma carga, que o viam como uma ligação com um passado humilde, que queriam negar, que queriam esquecer, que queriam deixar para trás completamente. Tudo começou em uma quarta-feira fria de julho, quando Bruno recebeu um telefonema de seu contador que lhe disse que o pai tinha uma propriedade nos papéis, uma casa que havia sido deixada para ele por uma tia-avó distante há muitos anos, e que agora que o pai estava velho, que agora que o pai estava sozinho, aquela propriedade poderia ser vendida, poderia gerar muito dinheiro,
poderia se tornar um ativo valioso que Bruno poderia usar para expandir seus negócios, para investir em propriedades maiores, para se tornar ainda mais rico. Bruno sentiu algo quente e sombrio crescer em seu peito. Aquela propriedade pertencia ao pai, mas o pai era um velho que não ganhava nada, que não contribuía para a sociedade, que apenas consumia recursos, que apenas deixava Bruno envergonhado quando falava sobre a origem dele para seus colegas, para seus clientes, para suas namoradas. Bruno ligou para Tiago. A ligação foi curta, direta, sem preâmbulos. "Você está recebendo herança?" perguntou Bruno. "Qual herança?" respondeu Tiago, confuso. "A casa do velho tem uma propriedade nos papéis, vale alguns milhões. Estávamos dividindo quando ele morreria." Tiago entrou em silêncio. Tiago calculou mentalmente quanto era sua parte. Tiago pensou em todas as dificuldades da vida, trabalhando em bicos, quase nunca tendo dinheiro, vendo Bruno ficar cada vez mais rico, cada vez mais bem-sucedido, cada vez mais distante. Tiago sussurrou: "Você está pensando em algo?" Bruno convidou Tiago para tomar um café em um lugar neutro, em um café sofisticado de Lagoa da Conceição, onde eles podiam conversar sem que vizinhos ouvissem, sem que alguém da comunidade soubesse o que estavam planejando. Tiago chegou atrasado, encontrou Bruno esperando, já tomando seu café com expressão pensativa. "Você já viu o pai sozinho naquela casa, cheirando a mofo, cheirando a tristeza, cheirando a morte?" perguntou Bruno com calma, com frieza. "O pai não tem nem 10 anos de vida para viver, talvez tenha 5. Por que não acelerar o processo? Por que deixar aquela propriedade podre em poder de um homem que não sabe nem usar?" Tiago tremeu. Tiago sabia que Bruno estava sugerindo algo criminal, algo horrível, algo que mudaria suas vidas para sempre. "Você está falando em..." começou Tiago. "Estou falando em resolver um problema", perguntou Bruno calmamente, como se pedisse um sal para a comida. "O pai é uma carga. O pai vive reclamando que a vida é difícil, que está sozinho, que nós o abandonamos. O pai deveria estar feliz com o que tem, mas não está. Seria um ato de piedade se o fizéssemos desaparecer rapidinho sem sofrimento." Tiago pensou em Carla, em sua compaixão, em sua dedicação ao pai. Tiago disse: "E a Carla?" Ela nunca concordaria com isso. A Carla nasceu mulher com aquele sentimento maternal, aquela compulsão de cuidar daquele homem. "A Carla não precisa saber de nada", falou Bruno. "A Carla pode estar no passeio, pode estar conosco no barco, mas não precisa saber do plano." Tiago respirou fundo. Tiago pediu um café para si mesmo. Tiago sussurrou: "Quanto?" 25% para você, 25% para mim. 50% para Carla, porque ela é mulher, e porque ela cuidou do pai, e porque há uma parte dela que sentiria culpa. Carla não sentiria culpa como a gente. Carla teria sua parte sem saber de nada. Tiago pensou em sua vida. Tiago pensou em todas as vezes que Bruno conseguiu coisas que ele não conseguiu. Tiago pensou em como seria sua vida com aquele dinheiro. Tiago assentiu lentamente. "Sim, eu topo." "Quando?" "No fim de semana. Próximo sábado. Convocamos Carla, dizemos que queremos fazer um passeio com o pai. Alugamos um barco para o fim de semana. Levamos o pai para passear. E quando estamos longe da costa, longe de qualquer ajuda, quando as águas estão agitadas, suficientes para cobrir qualquer barulho, qualquer grito, quando o vento está forte, suficiente para disfarçar tudo o que acontece, a gente faz." Tiago perguntou como exatamente era para ser feito isso. Bruno respondeu com frio de cirurgião: "É simples. Nós 3 vamos estar no barco com o pai em um dia, quando o tempo está ruim. O pai vai estar perto da borda. Alguém vai empurrar. O pai cai. E pronto. Acidente. Homem idoso, fraco, não conseguiu se equilibrar em um barco em água agitada. Esses acidentes acontecem o tempo todo. A polícia não investigará muito. A semana passou como se estivesse em câmera lenta. Bruno enviou mensagens para Carla. "A gente quer passar um fim de semana contigo. Quer ir passear de barco com a gente no sábado? Quer levar o pai para um passeio no mar?"
Ele adoraria ver o pôr do sol no horizonte uma última vez. Carla respondeu que sim, rapidamente, porque em seu coração compassivo, ela pensava que talvez aquele passeio fosse uma chance de aproximar a família, de reconectar-se com o pai, de fazer as pazes com as decisões de vida que os separavam. Bruno alugou um barco grande, uma embarcação moderna, equipada com GPS, equipada com rádio, equipada com tudo que um barco moderno poderia ter. Bruno selecionou especificamente um dia de sábado, quando a previsão do tempo indicava um mar agitado, vento forte, ondas que alcançariam 1,5 metro de altura. Bruno selecionou tudo perfeitamente, como se fosse um negócio, como se fosse um projeto de trabalho que precisava ser executado. No sábado de manhã, Bruno passou na casa do pai. José estava pronto, estava feliz. Estava tão entusiasmado em sair da solidão de sua casa, de passar tempo com seus filhos, que José não percebeu que estava sendo preparado para morrer. José vestiu uma jaqueta vermelha, uma jaqueta que Carla tinha comprado para ele anos atrás, uma jaqueta confortável e quente que o manteria aquecido na água fria, que ajudaria as pessoas a o encontrar se caísse. José entrou no carro com Bruno. Bruno dirigia em silêncio. José tentava conversa. A vida está bela hoje, né, filho? O sol está bonito, o ar está limpo. Que legal levar um passeio. Bruno respondeu com monossilábios com respostas curtas, que indicavam que ele não queria conversa, que ele estava concentrado em sua tarefa de morte. Quando chegaram ao porto, Tiago já estava esperando com Carla. Carla abraçou o pai efusivamente. Oi, pai, a gente te ama demais. Mal podemos esperar para passar esse tempo contigo. José abraçou a filha e sorriu, mesmo que uma parte dele tivesse consciência de que aquele abraço era diferente. Aquele abraço tinha uma qualidade de adeus, que José não podia explicar, mas que sentia profundamente em seus ossos velhos. O barco largou às 10 da manhã. Bruno conhecia aquela área, conhecia onde ficar, onde ir, para longe da costa, onde desaparecer em segurança, onde executar o crime sem testemunhas. O motor do barco zumbia. O vento começava a ficar mais forte. As ondas começavam a se formar maiores, mais agressivas, mais perigosas. José estava ao lado da borda, olhando para o horizonte. José estava comentando sobre as correntes, sobre como ele podia ler o mar pelos padrões das ondas. José estava se sentindo vivo, verdadeiramente vivo, pela primeira vez em anos, porque estava rodeado por seus filhos, porque estava no seu elemento natural no mar, que o criou, que o moldou, que era parte de sua alma. Bruno posicionou o barco em uma área onde o mar estava mais revolto. Bruno cortou a velocidade do motor, mantendo o barco estável, mas vulnerável. Bruno chegou perto de Carla, sussurrou em seu ouvido: Eu preciso que você vá lá na proa checar os cabos. Tiago vai me ajudar aqui com a navegação. Carla obedeceu, porque confiava no irmão, porque não desconfiava de nada. Carla foi até a proa do barco. Bruno e Tiago se aproximaram do pai, que ainda observava o horizonte com admiração. No segundo em que José percebeu que era uma emboscada, foi tarde demais. 2 mãos o empurraram com força brutal, com intencionalidade clara. José voou sobre a borda do barco, caindo através do ar frio penetrante, caindo em direção às águas cinzentas agitadas que o engoliriam. José caiu. José caiu através do ar frio e penetrante. José caiu em câmera lenta, sentindo cada segundo parecer uma eternidade, 1 hora, 1 ano. José sentiu o vento no rosto, sentiu a gravidade puxando seu corpo velho para baixo, sentiu o destino alcançando ele como uma mão invisível que o puxava para o abismo. Quando José bateu na água, foi como bater em concreto. Foi como bater em aço. A água do mar em setembro em Florianópolis é gelada, é cortante, é mortal para um homem de 87 anos, sem proteção, sem equipamento, sem chance de sobrevivência. O choque térmico atingiu José imediatamente. O corpo de José inteiro congelou em 1 segundo. Os pulmões de José gritaram de dor. José emergiu da água ofegante, gritando, chamando por ajuda, gritando:
Ajuda! Socorro! Ajuda! Sua voz era pequena, era fraca, era facilmente tragada pelo barulho das ondas, pelo uivo do vento. José tentava nadar, tentava se aproximar do barco, tentava ver se alguém vinha salvá-lo, tentava acreditar que isso era um acidente, que isso era um engano, que seus filhos viriam buscá-lo. Mas o barco continuava. O barco não parava. O barco não mudava de direção. O barco deixava José para trás como se ele fosse uma coisa sem importância, como se ele fosse lixo que deveria ser descartado. José viu o rosto de Bruno. José viu Bruno olhando para baixo para ele com expressão vazia, com expressão de desinteresse total. José viu Bruno fazer um sinal para Tiago para continuar. José viu seu próprio filho cúmplice na morte dele, observando com satisfação como seu pai se afogava. O frio era insuportável, era impossível de descrever, era como estar em um inferno congelado, onde o sofrimento era absoluto, onde a agonia era infinita. As pernas de José já não respondiam. As mãos de José já perdiam sensibilidade. O corpo de José começava a ir embora, começava a se desligar, começava a render-se. Enquanto isso, Carla estava na proa do barco checando cordas que não precisavam ser checadas. Carla estava ocupada como Bruno havia pedido. Carla não sabia que seu pai tinha sido empurrado, que seu pai estava morrendo, que seu pai estava sendo deixado para morrer. Carla estava feliz naquele momento, porque acreditava que finalmente sua família estava se unindo, que finalmente todos poderiam se reconciliar, que finalmente o isolamento do pai terminaria. Então, Carla ouviu algo. Carla ouviu um grito distante. Carla ouviu o uivo de alguém gritando seu nome, gritando, ajuda! Carla voltou correndo para a parte traseira do barco. Carla viu seu pai na água. Carla viu José se afogando. Carla viu a jaqueta vermelha que ela tinha comprado flutuando sobre as águas cinzentas. Carla gritou. Carla gritou tão alto que seu grito cortou o vento, cortou o barulho do motor, cortou o som das ondas. Carla gritou, pai, pai, voltem o barco, o pai caiu na água, pai! Bruno virou e viu Carla, viu aquela expressão de horror, viu aquele desespero que ecoava naquele rosto que havia sido sua irmã. Bruno sussurrou para Tiago Mate, o motor. Vamos sair daqui, Tiago murmurou. Mas e o pai? Bruno respondeu com veneno. O pai? Não tem mais pai. O que tem é uma pessoa que atrapalha. Mas Carla não ouviu essas palavras. Carla estava correndo para a borda, gritando para o pai, estava lançando uma corda, estava tentando desesperadamente alcançar seu pai, que se afogava, que desaparecia sob as ondas. Fica comigo, pai! Gritava Carla. Fica comigo! Tira essa água da boca! Respira! Por favor, respira! José abriu os olhos. José encontrou os olhos de sua filha. Através da água gelada, através da agonia do corpo, através da desesperação absoluta, José viu o rosto de Carla. E José sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas inteiro. Um sorriso de uma última conexão, uma última palavra de amor de um pai para uma filha mesmo, enquanto se afogava. José abriu a boca para dizer algo, mas a água entrou. A água fria do mar entrou em seus pulmões, entrou em seu corpo, entrou em sua alma. José tossia violentamente, cuspia água, mas não conseguia respirar, não conseguia se salvar. Carla continuava lançando cordas, continuava gritando, continuava tentando, mesmo sabendo que seu pai estava desaparecendo, que o frio estava levando seu pai, que em questão de segundos não haveria nada para salvar apenas um corpo. Bruno e Tiago permaneciam em silêncio no comando do barco. Bruno e Tiago observavam aquela cena de horror sem fazer nada, sem tentar ajudar, sem tentar salvação. Bruno e Tiago tinham sucesso. Bruno e Tiago tinham aquilo que queriam. Bruno e Tiago estavam ricos. Bruno e Tiago estavam livres da vergonha da origem deles. Carla pegou o celular.
Carla pegou o celular com as mãos tremendo, com as mãos molhadas de chuva de maresia de lágrimas. Carla discou com o dedo tremendo. Carla tentou falar com Miguel. A ligação caiu. Carla tentou de novo. Dessa vez uma mensagem curta, pode ser tudo o que conseguisse. Estamos a sudoeste do costão. Tempo fechando. Homem ao mar. Socorro. Carla enviou a mensagem sabendo que era sua última esperança. Carla continuava lançando a corda, recolhendo a corda, lançando a corda novamente. Carla chorava enquanto fazia isso. Carla chorava porque sabia que estava muito tarde, que seu pai tinha se ido, que não havia mais nada para salvar. José flutuava na água. José flutuava com a jaqueta vermelha que Carla tinha dado, o mantendo na superfície, mas não conseguindo salvá-lo. José estava inconsciente. José estava morrendo. José estava em aquele processo final de transição entre a vida e a morte, onde tudo se torna silêncio, onde tudo se torna paz, onde a luta finalmente termina. Miguel estava em seu barco de pesca quando recebeu a mensagem. Miguel leu as palavras. Miguel entendeu instantaneamente o que significava. Miguel conhecia aquelas águas, aquele costão, aquele lugar. Miguel sabia onde procurar. Miguel mudou sua rota. Miguel dirigiu seu barco em direção àquele ponto. Miguel invocou todos os santos que conhecia, que sua mãe o ensinou, que seu pai acreditava. Miguel rezava enquanto navegava, enquanto lutava contra as ondas, enquanto tentava chegar a tempo. O barco de Bruno continuava sua rota. O barco de Bruno seguia em frente. Ninguém na marinha, ninguém no governo, ninguém em posição de autoridade sabia que um crime havia sido cometido, que um assassinato tinha sido perpetrado, que 3 pessoas dentro daquele barco tinham acabado de tentar matar um homem. Mas Miguel sabia. Miguel chegou no local onde a mensagem indicava. Miguel viu o corpo. Miguel viu a jaqueta vermelha. Miguel viu José flutuando. Miguel não hesitou. Miguel saltou na água. Miguel pegou José nos seus braços, Miguel o trouxe para o barco. José não respirava. José estava inconsciente. José era uma cascata de água gelada. Miguel começou a fazer ressuscitação, comeu. Miguel começou a fazer o procedimento desesperadamente, enquanto rezava, enquanto implorava ao universo que não levasse seu mentor, que não levasse seu amigo, que não levasse aquele homem que o ensinou a pescar, a viver, a ser humano. E então José tossiu. José cuspiu água. José abriu os olhos. José respirou. José estava vivo. Miguel puxou José para dentro do barco com toda a força que possuía, com todo o amor que sentia por aquele homem que tinha sido seu professor, que tinha sido seu pai, que tinha sido seu mentor na vida. José era pesado, era corpulência úmida, era vida nua e vulnerável saindo do mar gelado do oceano brutal. Miguel colocou José no convés daquele barco simples, daquele barco de pesca que agora se tornava um navio de salvação. José não respirava. Os lábios de José estavam azuis. O corpo de José estava rígido. Miguel começou imediatamente com os procedimentos de ressuscitação, com o treinamento que havia recebido anos atrás, com as técnicas que esperava nunca ter que usar. Miguel pressionava o peito de José, comprimia o coração desacelerado, comprimia o pulmão cheio de água gelada desacelerado. Miguel respirava para José soprando ar dentro da boca do homem que amava, gritando mentalmente: por favor, não me deixe, não vá para longe, não me deixe sozinho aqui, não me deixe sem você, seu José, não me deixe. E então José tossiu. José cuspiu água gelada do mar. José abriu os olhos lentamente primeiro, como quem volta de um sonho profundo, como quem volta de uma viagem ao outro lado da morte. José respirou. O ar entrou em seus pulmões, aquele ar quente, daquele dia de setembro quente e precioso e milagroso. José abriu os olhos completamente. José viu Miguel. José viu seu rosto. José sussurrou com uma voz que parecia vir de um fantasma, de um espectro, de um homem meio morto. Eu caí, Miguel. Eu caí. Meus filhos me empurraram. Meus filhos me colocaram na água para morrer.
Miguel tremeu. Miguel sentiu raiva começar a ferver em seu peito, raiva que queimava como fogo, raiva que podia queimar cidades inteiras, destruir vidas inteiras, massacrar almas inteiras. Miguel sussurrou: "Não fale agora, seu José. Não fale agora. Vamos tirar você dessa água. Vamos tirar você para a segurança." Miguel ligou o rádio do barco. Miguel começou a chamar a capitania dos portos. "Mayday, Mayday, Mayday. Tem um homem aqui que quase se afogou. Homem de 87 anos, aproximadamente sudoeste do costão. Precisamos de uma ambulância de helicóptero de qualquer tipo de ajuda possível." "Mayday." A resposta veio rápida. "Quantos minutos você está do porto?" Miguel respondeu: "Entre 5 e 10 minutos, se eu pusar toda a potência neste barco." Miguel colocou o motor daquele barco em máxima velocidade. O barco voou sobre as ondas, fazendo arcos de respingos em seu caminho para o porto. Miguel tinha uma mão no leme e outra pressionando o peito de José, pressionando para manter aquele coração batendo, para manter aquele homem vivo, para manter aquele milagre acontecendo. José abria e fechava os olhos. José sussurrava: "Obrigado, Miguel. Obrigado. Você me salvou. Você me salvou de novo. Você me salvou quando ninguém mais podia. Você me salvou quando meus filhos queriam que eu morresse." Quando o barco chegou ao porto, havia uma ambulância esperando, havia paramédicos esperando, havia uma estrutura de emergência completa esperando. José foi retirado do barco, foi colocado em uma maca, foi coberto com cobertores aquecidos, foi inundado com oxigênio, foi conectado a tubos e equipamentos que o mantinham vivo. Miguel desceu do barco, estava coberto de água, estava tremendo de frio, estava tremendo de raiva. Um paramédico se aproximou e perguntou: "O que aconteceu?" Miguel respondeu: "Ele foi jogado do barco. Ele foi empurrado do barco. Ele foi abandonado para morrer." O paramédico perguntou: "Por quem?" Miguel respondeu: "Os filhos. Os filhos dele o empurraram. Ele me disse no barco enquanto estava praticamente morto, nos últimos segundos de sua vida. Os filhos dele o tentaram matar. A informação se espalhou. A informação viajou de paramédico para paramédico, de médico para médico, de funcionário para funcionário." Quando José chegou ao hospital de Florianópolis, havia uma equipe completa de médicos esperando. Havia uma estrutura inteira preparada. Havia um nível de urgência que raramente era visto. José foi levado para a unidade de terapia intensiva. José foi conectado a máquinas. José foi monitorado constantemente. José foi observado a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, porque era um milagre que alguém sobrevivesse em condições como aquelas, porque era extraordinário que alguém pudesse retornar da morte como José havia retornado. Os médicos examinaram José. Os médicos fizeram testes. Os médicos encontraram que seus pulmões estavam cheios de água. Encontraram que sua temperatura corporal tinha caído dramaticamente. Encontraram que seu coração tinha parado de bater. Encontraram todas as marcas de um homem que havia estado à beira da morte e que havia sido trazido de volta por um milagre. O médico-chefe, Dr. Ricardo Fernandes, falou com José após estabilizá-lo, falou com um sotaque carioca quente, falou com respeito, falou com admiração. "Seu José, você é uma pessoa extraordinária. Você deveria estar morto. Sua temperatura caiu para 22 graus. Seu coração parou de bater durante quase 3 minutos. Seus pulmões ficaram cheios de água do oceano. Mas você está aqui. Você está vivo. É um milagre." José sussurrou: "Eu tenho coisas ainda a fazer, doutor. Eu tenho pessoas ainda a contar. Eu tenho uma verdade ainda a revelar." A polícia chegou. A polícia pediu para falar com José. A polícia queria saber exatamente o que tinha acontecido, queria ouvir a história na primeira pessoa, queria registrar tudo nos detalhes mais precisos possíveis. José contou tudo. José contou como havia sido convidado para um passeio em barco, como havia sido levado longe da costa, como tinha sido abordado, como tinha sido empurrado, como tinha sido deixado para morrer.
José contou como seus filhos Bruno e Tiago e sua filha Carla tinham estado naquele barco, como seus filhos Bruno e Tiago tinham feito isso, como sua filha Carla tinha tentado salvá-lo. A polícia gravou tudo. A polícia tomou notas. A polícia preparou um processo criminal. A polícia começou uma investigação formal em uma possível tentativa de homicídio. Enquanto isso, Bruno e Tiago chegaram ao porto. Bruno e Tiago chegaram ao porto esperando que ninguém soubesse o que tinham feito, esperando que o corpo do pai nunca fosse encontrado, esperando que tudo desaparecesse silenciosamente. Mas ao chegarem ao porto, encontraram a polícia, encontraram ambulâncias, encontraram uma cena de crime, encontraram investigadores. Bruno foi interrogado primeiro. Bruno negou tudo. Bruno disse que José tinha caído, havia sido um acidente, havia sido culpa de José por estar em pé perto da borda, havia sido responsabilidade de José por não estar mais seguro. Bruno mentiu com frieza, com calma, como quem mente sobre coisas sem importância. Mas então Tiago foi interrogado. Tiago entrou naquela sala de interrogatório pequena, cinzenta, e Tiago quebrou. Tiago ouviu a verdade. Tiago ouviu que seu pai estava vivo. Tiago ouviu que seu pai estava no hospital. Tiago ouviu que seu pai tinha testemunhado contra ele. E Tiago simplesmente quebrou. Tiago confessou. Tiago confessou tudo, cada detalhe, cada etapa do plano, cada conversação malvada. Tiago confessou que Bruno tinha sido o cérebro, que Tiago tinha sido um conspirador, que ambos queriam o dinheiro, queriam a propriedade, queriam a herança. Carla foi interrogada separadamente. Carla chorou durante o interrogatório inteiro. Carla explicou como não sabia do plano, como havia ficado em choque quando compreendeu o que tinha acontecido, como havia tentado salvar seu pai, como havia enviado o pedido de socorro. Carla cooperou completamente com a polícia, porque Carla era inocente, porque Carla tinha tentado fazer a coisa certa. Bruno foi preso. Bruno foi algemado. Bruno foi levado em custódia. Bruno mantinha sua expressão vazia, mantinha seu rosto frio, mantinha aquela qualidade de desconexão emocional que o definia, que o tornava capaz de tentar matar seu próprio pai. Tiago foi preso. Tiago chorava enquanto era preso. Tiago pedia perdão enquanto era levado. Tiago sussurrava seu nome do pai enquanto os guardas o escoltavam. Tiago reconhecia o que tinha feito. Tiago entendia a profundidade do crime. Tiago estava destruído pela realização. José ficou no hospital por 2 semanas. José ficou na UTI durante os primeiros dias. José teve alta depois que os médicos determinaram que seus pulmões tinham se recuperado suficientemente, que seu coração estava batendo regularmente, que seu corpo havia resolvido o trauma. Quando José saiu do hospital, havia multidões, havia jornalistas, havia pessoas que queriam ver o homem que havia sido jogado ao mar, que havia quase morrido, que havia sido milagrosamente salvo. Havia interesse midiático internacional em como um homem de 87 anos pudesse sobreviver ao que sobreviveu. Miguel estava lá quando José saiu do hospital. Miguel abraçou José e chorou. Miguel segredou em seu ouvido: "Você voltou. Você voltou para mim. Você voltou para todos nós." A investigação começou imediatamente com precisão militar, com protocolo rigoroso, com determinação absoluta de descobrir cada detalhe de como um crime tão extraordinário, tão brutal, tão premeditado poderia ter acontecido em uma cidade turística em plena luz do dia, com testemunhas potenciais em toda a costa. O delegado Marcelo Souza foi designado como o investigador principal, um homem com 28 anos de experiência em crimes graves, um homem que tinha investigado assassinatos, tráfico de drogas, corrupção política, um homem que conhecia as profundezas da maldade humana. A primeira coisa que o delegado fez foi tomar a declaração completa de José. Ele colocou José
em uma sala confortável, porque José era uma vítima, era um sobrevivente, era um homem que tinha estado à beira da morte e retornou miraculosamente. O delegado trouxe água, café, biscoitos, porque sabia que José estava fraco, que José tinha perdido peso, que José estava recuperando seu corpo, recuperando sua mente. José contou a história completa, sem omitir nada. José descreveu como tinha sido convidado, como tinha sido levado, como tinha sido empurrado. José descreveu o rosto de Bruno quando o empurrou, descreveu a expressão vazia, descreveu o completo desinteresse de um filho tentando matar seu pai. José descreveu Carla lançando cordas, descreveu Carla gritando, descreveu Carla tentando salvá-lo, descreveu o rosto de Carla com expressão de horror, desespero. O delegado gravou tudo. O delegado tomou notas. O delegado fez perguntas precisas, perguntas que ajudariam a construir um caso irrefutável. Seu José, perguntou o delegado, você tem certeza absoluta de que foi seu filho Bruno quem o empurrou? Não poderia ter sido Tiago? Não poderia ter sido um acidente? José respondeu com voz firme, delegado, eu tenho 87 anos, mas meus olhos funcionam bem. Eu vi o rosto de Bruno, eu senti as mãos dele me empurrando, eu ouvi Bruno dar uma ordem a Tiago para continuar. Não foi acidente, foi tentativa de homicídio premeditado. Tiago foi interrogado durante horas. Tiago estava em uma sala cinzenta, com 2 cadeiras, uma mesa, um gravador. Tiago começou negando tudo. Começou dizendo que não sabia do que a polícia estava falando. Começou tentando construir uma defesa baseada em mentira. Mas então o delegado mostrou a Tiago a gravação. O delegado reproduziu a mensagem que Miguel havia enviado à gravação dos paramédicos, a evidência da investigação da Capitania dos Portos. O delegado mostrou a Tiago que seu pai estava vivo, que seu pai tinha testemunhado, que seu pai tinha identificado os atacantes. Tiago quebrou. Tiago simplesmente quebrou como vidro, como um objeto frágil que não podia suportar o peso da verdade. Tiago confessou tudo, cada detalhe, cada conversa, cada etapa do plano, cada segredo, cada maldade. Tiago contou como Bruno havia descoberto sobre a herança, como Bruno tinha visto aquilo como uma oportunidade. Tiago contou como Bruno o havia contatado, como Bruno tinha proposto o plano, como Bruno tinha falado sobre o pai como um problema. Tiago contou como ele tinha concordado, como ele tinha conspirado, como ele tinha participado, como ele tinha empurrado. Mas eu não empurrei, disse Tiago chorando. Eu não empurrei. Foi Bruno. Bruno é quem empurrou. Eu só estava lá. Eu só participei. Você conspirou, respondeu o delegado. Você concordou com o assassinato planejado de seu próprio pai. Isso você tem responsabilidade. Você é culpado. Bruno foi interrogado depois de Tiago. Bruno entrou naquela sala com a mesma frieza, com a mesma expressão vazia que tinha sempre carregado. Bruno negou tudo inicialmente. Bruno insistiu que era tudo um engano, que era tudo coincidência, que seu pai havia caído acidentalmente. Mas quando o delegado mostrou os registros de conversa, quando o delegado reproduziu os áudios, quando o delegado mostrou os registros de mensagens de texto, quando o delegado mostrou tudo que Tiago tinha confessado, Bruno finalmente reconheceu. Sim, disse Bruno com a mesma frieza que caracterizava tudo nele. Eu empurrei. Eu queria que ele desaparecesse. Eu queria ficar rico. Eu queria ser livre. Ele era uma carga, ele era uma vergonha, ele merecia desaparecer. O delegado ficou impressionado pela frieza, pela completa falta de remorso, pela capacidade de Bruno de falar sobre tentar matar seu próprio pai como se estivesse descrevendo uma transação de negócios. Bruno, perguntou o delegado, você ama seu pai? Bruno respondeu, amor? Que pergunta estúpida! Meu pai não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada valioso para oferecer. Por que eu deveria ter qualquer tipo de sentimento por ele? A história viajou rápido. A história se espalhou nas redes sociais com velocidade de viral.
O hashtag The Justice for Jose começou a aparecer em todas as plataformas de mídia social. O hashtag alcançou mais de 50 milhões de visualizações em 48 horas. Jornalistas do Rio de Janeiro chegaram, jornalistas de São Paulo chegaram, jornalistas de todo o Brasil chegaram. Jornalistas internacionais chegaram com seus caminhões de transmissão, com suas câmeras, com seus repórteres, prontos a contar a história extraordinária de um homem de 87 anos que havia sido empurrado ao mar por seus filhos e que havia milagrosamente sobrevivido. A história chegou às redes sociais globais. A história foi traduzida para múltiplos idiomas. A história foi compartilhada entre milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas de todo o planeta expressaram sua raiva, sua revolta, seu apoio a José. Carla deu uma entrevista. Carla falou sobre como não tinha conhecimento do plano, como havia ficado em choque quando compreendeu o que tinha acontecido, como havia tentado salvar seu pai. Carla falou sobre o julgamento que teria contra seus irmãos, sobre o fato de que teve que processar seus próprios irmãos por tentativa de homicídio. Meus irmãos, disse Carla na entrevista, cometeram um crime grave, mas eles são ainda meus irmãos. Isso não muda. Não tenho ódio deles. Tenho apenas tristeza. Tristeza de que chegou a esse ponto. Tristeza de que queriam matar nosso pai. Miguel deu entrevistas também. Miguel falou sobre como tinha recebido a mensagem, como havia navegado para o local, como havia salvado José. Miguel falou sobre sua amizade com José, sobre o respeito que tinha por José, sobre o amor que havia ajudado a mantê-lo vivo durante aquele resgate. José me salvou a vida, disse Miguel em uma entrevista, quando eu era um guri, quando eu não era ninguém, quando eu estava perdido. Ele me ensinou a pescar, a ler o mar, a ler a vida. Retornar o favor, retornar aquele amor foi a coisa mais natural do mundo. Eu não poderia ter deixado que ele morresse. Os médicos do hospital deram coletivas de imprensa. Os médicos descreveram como havia sido extraordinário que José tivesse sobrevivido. Os médicos descreveram o processo de ressuscitação, descreveram a luta, descreveram a quantidade de tempo que os pulmões de José ficaram cheios de água e como ainda assim ele conseguiu voltar à vida. Na medicina nós chamamos isso de resgate de morte, disse o Dr. Ricardo Fernandes, em uma coletiva de imprensa, quando alguém volta da morte, quando alguém realmente está clinicamente morto e retorna. Seu José é um daqueles casos. É extraordinário. É quase milagre. A Capitania dos Portos investigou o barco, investigou os registros, investigou cada detalhe técnico do incidente. A capitania descobriu que era claramente um empurrão deliberado, não um acidente, não uma queda casual, mas uma ação intencional, coordenada, planejada. Os registros de GPS do barco foram analisados, mostrar exatamente aonde o barco tinha ido, mostrar que tinha ido para uma área específica longe da costa, onde não havia outras embarcações, onde não havia ajuda possível. Os registros mostravam que o barco tinha permanecido parado durante vários minutos após o incidente, mostravam que o barco poderia ter retornado para salvar José, mas não tinha. Os registros de comunicação entre Bruno, Tiago e Carla foram recuperados. Os registros mostraram que Bruno tinha enviado uma série de mensagens para Tiago descrevendo o plano. Os registros mostraram que Tiago tinha respondido, concordando, participando conspiração ativa. O telefone de Bruno foi analisado. O telefone de Bruno continha evidência de pesquisas sobre como cometer crimes perfeitos, como deixar nenhuma evidência, como estruturar uma morte para parecer acidental, como estruturar herança para parecer legítima. A polícia descobriu que Bruno tinha contratos assinados já preparados antecipadamente, documentos legais que tinham sido criados meses antes do incidente, documentos que transferiam a propriedade para Bruno, para Tiago, para Carla. E a polícia descobriu que tudo tinha sido meticulosamente planejado, que nada há deixado ao acaso. As acusações foram formalizadas.
Bruno foi acusado de tentativa de homicídio premeditado, tentativa de assassinato, conspiração, tentativa de fraude. Tiago foi acusado de conspiração, tentativa de homicídio, participação em crime grave. Carla foi interrogada completamente e foi determinado que ela era inocente, que ela havia atuado em legítima defesa do pai, que ela não deveria ser acusada de nada. Bruno e Tiago foram colocados em prisão preventiva, aguardando julgamento. Ambos foram mantidos em celas separadas em segurança máxima. Ambos inicialmente mantiveram sua inocência, mas as evidências eram tão esmagadora, tão clara, tão irrefutável, que seus advogados se viram em posição impossível. O julgamento começou em março de 2026, exatamente 7 meses após o incidente no mar. O julgamento aconteceu em uma corte de Florianópolis, que estava completamente abarrotada de jornalistas, de pessoas, de interessados em vê-lo pessoalmente, vê-lo aquele que era considerado um dos casos mais extraordinários na história criminal brasileira recente. A cobertura midiática era global, havia satélites transmitindo ao vivo, havia câmeras de todos os ângulos, havia interesse internacional naquele que seria chamado o julgamento do último navio. A juíza era doutora Beatriz Oliveira, uma mulher de 60 anos, com 32 anos de experiência judicial, uma mulher que conhecia profundamente o Código Penal, que sabia a diferença entre crime e justiça, que sabia exatamente qual era seu papel naquele julgamento extraordinário. Bruno entrou na corte de cabeça erguida, ainda mantendo aquela expressão vazia, aquela capacidade de desconexão emocional que o definiu. Tiago entrou na corte com cabeça baixa, com expressão arrependida, com lágrimas nos olhos, já sabendo que sua vida tinha terminado, que nada mais importava, nada mais importaria. Carla estava sentada atrás deles, como observadora, como testemunha, como filha que tinha que ver seus próprios irmãos serem julgados pelo crime que cometeram. A promotoria começou apresentando evidências, meticulosamente, apresentando cada teste, cada mensagem, cada gravação, cada prova de que Bruno tinha planejado deliberadamente, que Tiago tinha conspirado deliberadamente, que juntos tinham tentado matar José. As conversas de WhatsApp foram reproduzidas em voz alta para que todos na corte ouvissem. As conversas mostravam Bruno dizendo: "Nós nos livramos dele", mostravam Tiago respondendo: "Quanto você acha que vale?" Mostravam a frieza, a calculabilidade, a completa falta de culpa ou remorso. O vídeo de José sendo empurrado foi apresentado. O vídeo tinha sido capturado por uma câmera de turista em um barco próximo. O vídeo mostrava exatamente o momento em que Bruno empurrava. José mostrava José caindo, mostrava Carla gritando. O testemunho de José foi ouvido. José entrou na corte, caminhando lentamente, usando um bastão para se apoiar, porque seu corpo tinha sido cicatrizado pela experiência, porque seus músculos ainda estavam se recuperando, porque seus pulmões ainda estavam se cicatrizando. José descreveu cada detalhamento, cada segundo, cada palavra dita, cada gesto feito. "Aquele é meu filho", disse José apontando para Bruno. "Aquele homem ali tentou me matar porque ele queria ficar rico, porque ele queria minha propriedade, porque ele tinha vergonha de mim. Ele planejou isso com cuidado, com precisão, como se fosse um negócio." O médico legista foi chamado. O médico legista descreveu como as lesões de José, as contusões. O trauma físico eram consistentes, com uma queda violenta causada por um empurrão deliberado. O médico legista descreveu como se José não tivesse sido resgatado em minutos. José teria morrido afogado. Miguel foi chamado como testemunha. Miguel descreveu como tinha recebido a mensagem de Carla, como tinha navegado para o local, como havia ressuscitado José, como havia salvado a vida de um homem que era mais para ele que um amigo, era um pai, um mentor. Uma figura que tinha significado, transformado sua vida inteira.
Eu amo aquele homem, disse Miguel, apontando para José. Se o Deus me permite salvar ele da morte, então eu salvei, porque era a coisa certa a fazer, porque era a coisa humana a fazer, porque era a coisa que aquele homem fez por mim quando eu era um garoto perdido, sem direção, sem futuro. Tiago foi chamado para dar seu testemunho. Tiago confirmou todas as acusações, confirmou que ele tinha conspirado, confirmou que ele tinha planejado, confirmou que ele tinha participado. Tiago começou a chorar, começou a desculpar-se, começou a pedir perdão, começou a tentar explicar como ele tinha chegado a participar de tal crime. Eu não sei como deixei que Bruno me convencesse, disse Tiago entre lágrimas. Eu não sei como participei de um plano para matar meu próprio pai. Eu não mereço o perdão, eu não mereço compaixão. Eu mereço ser castigado. Bruno foi chamado para dar seu testemunho. Bruno manteve sua frieza, manteve sua expressão vazia. Bruno admitiu ter empurrado, admitiu ter conspirado, admitiu tudo. E ainda assim mostrou nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhuma consciência do crime que tinha cometido. Era necessário, disse Bruno simplesmente. Meu pai era inútil. Meu pai não tinha nada a oferecer. Meu pai era uma carga. Remover uma carga não é crime, é lógica. A juíza Beatriz olhou para Bruno com expressão que combinava horror e desprezo, que combinava a profundeza de um juiz que tinha visto muita maldade, combinava a responsabilidade de ter que aplicar justiça. As argumentações finais foram apresentadas. A promotoria argumentou que era um caso claro de tentativa de homicídio premeditado de conspiração de crime grave. A defesa tentou argumentar diminuição de responsabilidade, tentou argumentar que era um acidente, tentou argumentar qualquer coisa que pudesse salvar seus clientes. Mas a juíza não seria movida. A juíza tinha visto toda a evidência. Tinha escutado todos os testemunhos, tinha compreendido a profundeza do crime. A sentença foi lida em um silêncio absoluto, em um silêncio que continha o peso de décadas de injustiça, de abandono, de falta de respeito aos pais. Bruno Arlindo de Oliveira, disse a juíza, você é condenado por tentativa de homicídio premeditado, por conspiração, por crime grave. Você é sentenciado a 25 anos de prisão. Durante esse tempo, você terá tempo para compreender a profundeza do que fez, para compreender que a vida de seu pai, a vida de qualquer pessoa humana, é sagrada, é inviolável. Tiago Arlindo de Oliveira, continuou a juíza, você é condenado por conspiração, por participação em crime grave. Você é sentenciado a 18 anos de prisão. Você terá tempo durante sua sentença para considerar como você deixou que seu irmão mais velho o convencesse a tentar matar o homem que lhe deu vida. Carla Arlindo de Oliveira, disse a juíza, você é declarada inocente de todos os crimes. Você agiu em legítima defesa de seu pai. Você tentou salvá-lo. Você foi corajosa quando seus irmãos foram covardes. Você é livre. Bruno foi removido da corte em custódia. Tiago foi removido da corte em custódia. Ambos foram levados embora para cumprir suas sentenças. José saiu da corte cercado por jornalistas, cercado por admiradores, cercado por pessoas que queriam tocá-lo, que queriam vê-lo, que queriam se conectar com aquele homem extraordinário que tinha sobrevivido ao que sobreviveu. A história se espalhou globalmente. A história foi coberta em jornais de todo o mundo, foi tema de programas de televisão, foi compartilhada em redes sociais, foi transformada em símbolo de uma batalha maior, uma batalha sobre respeito aos pais, uma batalha sobre reconhecimento de sacrifício. Miguel criou um documentário. Miguel filmou a história completa, desde o começo até o final. Miguel incluiu entrevistas com José, com Carla, com os investigadores, com os médicos, com qualquer um que tivesse sido parte dessa jornada extraordinária. O documentário foi titulado O Último Navio, a História de José Arlindo, e foi premiado em festivais de cinema internacionais.
José decidiu fazer algo com sua segunda chance, com sua vida miraculosamente restaurada. José decidiu criar um legado. José decidiu criar Casa de José, um abrigo para homens abandonados, um lugar onde homens idosos, que haviam sido deixados para trás pela família, pudessem viver com dignidade, pudessem receber cuidados, pudessem ser amados. Casa de José foi aberta em Florianópolis, em um prédio grande que tinha sido doado por simpatizantes, doado por pessoas que ouviram a história de José, que compreenderam a importância do que José estava fazendo. Miguel trabalhou em Casa de José. Miguel trabalhava diariamente com os homens abandonados, com os homens que necessitavam ser salvos da solidão, da desesperação do abandono. Casa de José cresceu exponencialmente, expandiu para outras cidades, para outros estados. Casa de José se tornou uma instituição respeitada, uma organização que salvava vidas, que restaurava a dignidade, que oferecia esperança. José visitava a Casa de José diariamente. José caminhava pelos corredores, saudava cada homem, sentia-se conectado a cada história, porque cada história era a versão de sua própria história, era a versão de sua própria experiência de abandono. Esses homens aqui, disse José em uma entrevista, foram abandonados pelos filhos como eu quase fui abandonado. Mas aqui eles têm família, aqui eles têm amor, aqui eles têm esperança, aqui eles têm futuro. 3 anos após o julgamento, José morreu pacificamente em seu sono, em sua casa, cercado por fotos de Miguel, cercado por recordações de sua vida, cercado pela paz de um homem que tinha enfrentado a morte e a tinha vencido. Quando José faleceu, havia homenagens de todo o mundo, havia mensagens de condolências, havia reconhecimento de que uma figura extraordinária tinha se ido, que um símbolo de força tinha partido, que um herói tinha terminado sua jornada. Casa de José continuou. Casa de José permaneceu. Casa de José se expandiu para internacionalmente, se tornou uma organização global, ajudando homens abandonados em vários países. Bruno continua em prisão. Bruno mantém sua frieza, mantém sua falta de remorso, continuará em prisão até sua morte. Tiago completou sua sentença, foi liberado após 18 anos e agora trabalha em Casa de José, ajudando os homens abandonados como forma de expiação, como forma de tentar compensar em vida o crime que tentou cometer. Carla continua como enfermeira, continua ajudando pessoas, continua visitando Casa de José, ajudando seu pai em missão de que finalmente pôde começar sua vida inteira. Miguel envelheceu em paz, sabendo que havia feito diferença, sabendo que havia salvado a vida, sabendo que havia honrado a amizade e o ensinamento de José. A história de José Arlindo de Oliveira é uma história de sacrifício, é uma história de traição, é uma história de redenção, é uma história que nos recorda que a vida é sagrada, que os pais merecem respeito, que o amor é mais poderoso que a maldade, que a justiça prevale, que a esperança permanece, que Deus abençoe José, que Deus abençoe Miguel, que Deus abençoe Carla. Que Deus nos recorde que os pais merecem honra, que o respeito aos pais é tudo que temos, que a vida é curta, que o tempo com aqueles que amamos é infinitamente precioso, que não devemos desperdiçar nenhum segundo, que não devemos deixar que a vergonha, a ambição, a frieza nos separe daqueles que nos amaram incondicionalmente. Que justiça seja feita, que amor prevaleça. Que a história de José inspire gerações a vir a honrar seus pais, a amar seus pais, a respeitar seus pais enquanto estiverem vivos, porque o arrependimento após a morte é sempre muito tarde.